O Espírito Santo me sustentou porque eu achei que eu ia chorar horrores contando isso pra vocês. Eu corro um risco muito grande de perder, né, por esse problema que eu tenho. Parece um sinalzinho assim de Deus. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês já viram pelo título, é um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou contar pra vocês um testemunho de como a minha fé, que estava quase morta, se multiplicou milhares de vezes num curtíssimo espaço de tempo diante de uma grande provação, uma provação muito forte que eu vou contar agora pra vocês. Primeiro, eu vou dar uma breve explicação pra vocês, tá? Porque se eu falar só da parte espiritual, vocês não vão entender nada do que eu tô falando. Então eu vou dar uma breve explicação, tá? Porque o assunto mesmo que eu quero falar com vocês é sobre como Deus pode agir na nossa vida tremendamente. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre um problema que eu tenho que me impede de engravidar. Eu vou deixar esse vídeo que eu tô falando aqui no box de informação. Quando você terminar de assistir esse vídeo aqui, vai lá e assiste, que daí você vai entender porque é relacionado a isso. Então, além do que eu já tenho, né, que eu contei nesse vídeo, apareceram coisas muito piores, piores mesmo, de eu correr o risco de perder o único ovário que eu tenho. E pode ter gente que não entende, mas procura aí, pesquisa que você vai ver que para uma mulher de 33 anos perder o único ovário, porque ficar sem os dois, né, eu já não tinha direito, ficar sem o esquerdo eu corro um risco muito grande de perder, né, por esse problema que eu tenho, que eu não vou entrar muito em detalhes técnicos aqui, porque depois que eu passar por essa provação, eu vou contar meu testemunho aqui, porque Deus vai agir na minha vida e eu vou contar meu testemunho de milagre. Mas nesse vídeo é o testemunho de como a minha fé se multiplicou, eu já quase não tinha nenhuma. Então, como eu corro o risco, né, por esses problemas que eu não vou entrar em detalhes aqui, de ficar sem esse ovário, além de eu não poder realmente findar todas as minhas chances de engravidar, eu ainda entro numa menopausa aos 33 anos, que é uma coisa péssima para acontecer com uma mulher nessa idade. Além de todo o detalhe de saúde, tem também o detalhe financeiro, porque são coisas que o plano que o meu marido tem lá de onde ele trabalha não cobre, coisas caríssimas que só Deus para providenciar pra gente nessa hora. Eu tava muito na dúvida se eu gravava esse vídeo ou não. Eu ainda não sei, eu tô gravando ele aqui e tô pedindo direcionamento a Deus se eu posto ele ou não. Mas tô a todo momento em oração e creio que vai ser feita a vontade de Deus. Tem dois motivos maiores pela minha vontade de gravar esse vídeo pra vocês. O primeiro deles é que muita gente vê as pessoas que postam a vida no YouTube, no Instagram, e muitas dessas pessoas pensam que a vida dos outros é perfeita, que só a delas tem problemas, que só elas passam por dificuldades. E não, eu não posso vir aqui só mostrar parte sempre boa, tudo bom, e enganar quem assiste, porque não é sempre tudo muito bom. Todo mundo tem provação, todo mundo tem provação mesmo. Até a pessoa que você olha lá no Instagram e fala, meu Deus, essa menina tem a vida perfeita. Não, ela não tem, pode acreditar. E eu tava com muito receio também de postar, um dos meus maiores receios de postar esse vídeo é que, assim, no meu canal tem muita gente boa que me assiste, pessoas que gostam dos meus vídeos, que comentam coisas boas. Mas só que a internet, ela é uma terra sem lei. Eu não sei quem vai me assistir, eu não sei se todo mundo deseja o bem das pessoas, mas Deus é comigo, Ele vai me proteger, Ele tá comigo a todo instante e a palavra dele tem que ser proclamada. E eu tenho que ter coragem de conseguir contar para o maior número de pessoas que eu conseguir as maravilhas que Ele faz na minha vida. O segundo motivo é meio que relacionado ao primeiro. Eu quero continuar gravando vídeo aqui para vocês. Eu não vou em todo vídeo ficar murmurando, ficar contando. Tanto que algum dos meus últimos vídeos, não sei se os dois últimos, porque já tem alguns dias que eu tô nesse processo, porque eu não sabia o que eu tinha, depois um médico falou, depois outro deu uma esperança, depois outro já não deu uma esperança tão boa, e eu tô trocando de médico. E nesse meio tempo eu diminuí a frequência de vídeos, né? Eu postava de segunda, quarta e sexta, agora eu tô postando de segunda e quinta,
Tomara que eu consiga esses também, porque eu tô tendo dias terríveis que eu não consigo mal levantar da cama. Então, eu quero continuar, porque isso me dá força. Porque quando eu falo, não, hoje eu vou gravar um vídeo, isso me anima, isso me faz ter um motivo de levantar da cama. E é por isso também que eu quero gravar esse vídeo aqui explicando pra vocês. Eu não vou ficar falando disso nos outros. Eu tô só gravando esse pra dizer tudo que eu tenho pra dizer, tá bom? Vamos lá pra eu contar o testemunho. Como eu já disse aqui pra vocês, já tem alguns dias, eu não sei especificar muito bem o dia, que eu fui em médico de rotina, né? Eu já sabia que eu tinha cistos no ovário, né? Só que eu não sabia que isso podia se complicar tanto assim. Vai um aviso aqui para as mulheres que me assistem. Não deixe de ir no médico. Não deixe. Se um médico te dá um diagnóstico, procura outro, tá bom? Não deixe de ir no médico. Não fique mais de um ano sem ir no médico, pelo amor de Deus, tá bom? Os homens também, porque homens normalmente não gostam de ir no médico, né? Então, eu tava já, como eu contei naquele vídeo que eu deixei aqui no box pra vocês, os médicos não me dão nenhuma chance de engravidar, eles falam que eu não engravido, né? Passei por vários. E há 11 anos eu convivo com isso. E espero em Deus, né? Espero que Deus realize esse milagre na minha vida. Eu e meu esposo, a gente tá na fila da adoção para adotar uma criança, mas eu tenho um sonho imenso de gerar uma criança, né? Mesmo que Deus me dê apenas um, que eu adote outro, mas acho que a maioria das mulheres vão me entender. Tem uma ou outra que não tem esse sonho, mas a maioria tem esse sonho, e quando esse sonho é frustrado, é muito ruim mesmo, tanto para a mulher quanto para o marido. Gente, a minha língua enrolada não mudou nesse vídeo não. Então, aí um dos médicos, que foi o penúltimo que eu passei, ele já falou, ó, procura tal médico, porque isso fugiu da minha especialidade, eu não sei, não tava mais ele não pegou meu caso, me passou para outro médico, que aí já é um especialista que não tem no plano, tudo pago, e a gente não pensa que a gente tem condições não, tá? Eu não sei o que a gente vai fazer daqui pra frente, mas Deus vai prover. E aí eu fui nesse médico já com diagnóstico, porque ele falou assim, ó, vai nesse médico porque ele vai retirar tudo, ele vai tirar todo esse cisto que tá aí, ele vai tirar inclusive seu ovário, vai nele. Então já veio aquela coisa, vou nesse médico, mas já com o diagnóstico do que o outro tinha me passado. E um dia antes desse médico me dizer isso, eu tive uma conversa com Deus. E aí eu contei, eu falei, Deus, fui muito verdadeira, eu sempre sou muito verdadeira com Deus. Falei, olha Deus, todo esse tempo, eu acredito sim que o Senhor pode fazer com que eu engravide, mas assim, a minha fé tava quase nenhuma. Eu falei pra Deus, eu creio, mas eu creio tão pouco, porque, gente, 11 anos esperando, vem na sua mente que talvez não seja isso que Deus queira pra mim, sabe? Vem isso muito na minha mente. Mas sempre indo em igreja, tudo em oração, nada, tudo me dizia o contrário, tudo fala acredite, Deus vai fazer o seu milagre. E esse desejo não muda no meu coração, porque tem muita mulher que com o passar do tempo fala, não era pra ser, começa a pensar em outras coisas, e eu não. E eu tenho essa vontade, né? Sempre acreditei, mesmo tudo dizendo o contrário. E aí eu pedi perdão pra Deus, porque a minha fé era muito pouca pro tamanho do milagre que eu precisava. Que a minha fé era quase nula. Eu não tinha mais fervor pra orar, não tinha, sabe, assim, eu rezava, mas estava meio que no automático. A vida de oração não muito boa, sabe? Pro tamanho do milagre que eu precisava, eu e minha esposa era para viver de joelho no chão. E a gente já tinha se dispersado, não se empenhava tanto. E a minha fé quase morta. Falei, Deus, eu tenho fé, mas ela é muito pequena, igual o Senhor fala na palavra. É do tamanhozinho de um grão de mostarda. Mas ele fala que se tiver uma do tamanhozinho de um grão de mostarda, ela pode se transformar na maior árvore que tem. Então, no dia seguinte, a minha fé se transformou.
eu comecei a orar, mas a minha fé, mas uma certeza. Eu falei, Deus, o Senhor mandou isso pra mim, pra que a minha fé crescesse. Como sempre, o Senhor é perfeito, o Senhor conseguiu. A minha fé cresceu. Se antes de saber de tudo isso eu já não acreditava, agora, com tudo pior, eu acredito muito mais. Eu acredito porque não é compatível. Aquele resultado não é um resultado compatível ao Deus que eu sirvo, ao Deus de Israel, ao Deus que abriu o mar, ao Deus que derrubou as muralhas de Jericó, ao Deus que fez Sara conceber na velhice, que fez Isabel conceber na velhice. Não é compatível a meu Deus, aquele resultado, sabe? Tudo que eu vivi, toda a minha caminhada com Deus, que eu já contei aqui no canal. Acho até, pensei isso agora, que eu vou fazer um vídeo específico contando toda a minha caminhada com Deus. Se você se interessa por isso, se você quer esse vídeo, comenta aqui que eu faço com a maior alegria, porque eu sempre queria passar aqui no canal a minha fé e a minha vida cristã. Tanto que na capa do meu canal tá escrito Vida Cristã. É uma das coisas que eu quero passar aqui, sabe? Se você não tem interesse nesse tipo de assunto, é só não assistir, tudo bem. Mas quem tem interesse, fica aqui que eu vou contar pra vocês e eu vou ajudar a que a fé de vocês cresçam também, tá bom? E então veio aquela fé enorme. Uma fé que racionalmente não dá para entender, porque quando eu tinha só um diagnóstico de uma trompa entupida, minha fé já estava morrendo, nas últimas já estava ela. E aí com um diagnóstico muito pior, com proporções de poder ficar pior ainda, né? Porque eu ainda tô no processo, eu ainda não tenho o resultado final. Por isso que eu ainda não vou contar tudo para você. Tem exame meu para ficar pronto ainda. Né, repetido, porque eu já tenho uma pilha. Eu vou mostrar pra vocês o tanto de exame que eu tenho. E o médico pediu mais. E aí a minha fé aumentou e eu comecei a acreditar. Eu falei, não é o resultado do tamanho do Deus que eu sirvo, né? Aí eu e meu esposo, a gente foi no médico. Foi quinta-feira, que era feriado, mas esse médico atendeu no feriado. Tamanho era a gravidade, porque o médico que eu fui passou um WhatsApp ali na hora da minha consulta para esse médico. Eles se conhecem. Como é especialista no que eu tenho, ele pegou na hora, respondeu e falou, fala para ela vir aqui amanhã, no feriado de Corpus Christi. Fomos eu e meu marido lá, né? Já fui com o coração preparado, né? Parecia que Deus já tinha me preparado para um resultado assim, ó. Esse médico só vai fazer a cirurgia para retirar ali o que tem que retirar, inclusive o ovário, mas pelo menos vou ficar viva. É isso que importa. Eu já tava pensando nisso, mas uma noite antes, eu e o meu marido, a gente rezou, a gente orou. Eu proclamei que esse resultado não era um resultado do tamanho do Deus que eu sirvo. Acordamos às 3 horas da manhã, coisa que eu quero fazer há muito tempo e não faço. Olha como Deus age na provação, Ele aumenta a fé e aumenta a sua coragem de rezar. Ou de orar, dependendo da sua religião. Aí uma prima minha e a minha mãe também, elas acordaram junto. E a gente rezou. E aí fomos. Na manhã seguinte, tava lá a gente no consultório do médico. E esse médico deu uma breve esperança. Não é certeza, ele não me falou que tem a solução, mas ele deu uma luz no fim do túnel, que eu já tinha um diagnóstico passado já por 2 médicos, falando, ó, a solução é você tirar, você não pode continuar com isso aí não, você tem que tirar, isso aí pode virar coisa pior. E esse médico deu uma luz pra gente, e mesmo que pequena, né, e além desse médico ter dado essa luz, né, veio uma coisa boa, que é ter uma pequena chance de ser preservado o meu ovário. Só que aí veio junto a questão financeira, né, que não vai ter cobertura de plano nem nada, tá nas mãos de Deus. Eu tô vivendo pela misericórdia de saber que Ele vai dar um jeito e a gente vai conseguir. E é isso.
desde esse dia, hoje é sábado, né? Na quinta-feira que a gente foi nesse médico, em quinta-feira, sexta-feira, hoje é orando. É assim, aquela vontade de estar em oração a todo momento. Eu tô tendo dificuldade para comer, porque eu vou comer, eu não tenho muita vontade. Dificuldade para pegar no sono também, mas só que Deus tá me sustentando e eu tenho uma fé, acho que eu tô com a fé que eu não tive a minha vida toda. Que eu acho que Deus falava assim, ó, essa menina precisa aumentar a fé dela. E não aumentava. E ele fez a coisa certa para que ela aumentasse. E breve eu vou vir aqui gravar um vídeo para vocês do milagre, do grande milagre que Deus fez na minha vida. Já é um milagre a minha fé ter crescido nessa proporção, mas eu vou contar um ainda maior em nome de Jesus. Eu tenho fé que eu vou conseguir o meu milagre e Deus vai fazer tudo perfeito. Se você está assistindo esse vídeo, se você está passando por uma provação, se é provação de doença, provação de coisas em relacionamento, provação, seja qual for a área da vida, sempre a gente está passando por uma provação. Tem uns que estão passando por uma menor, outros passando por uma maior. Se você caiu aqui nesse vídeo e está assistindo e está passando por uma provação, por favor, se volte para Deus. Abra o seu coração para o agir de Deus, porque Ele pode tudo. Ele é um Deus muito poderoso. Ele é um Deus muito poderoso para a gente pedir por pouca coisa. Ele é muito poderoso para a gente pedir o mínimo, então pede o máximo, porque Ele realiza. Ele é um Deus de milagres. E depois que o seu milagre acontecer, continua com Ele, não abandona. Não faz Deus de uma revista de Avon que você lembra dele quando quer fazer pedido. Fica com Ele mesmo depois que o milagre acontecer. Se for preciso, escreve. Foi o que eu fiz. Eu falei, Deus, eu não vou esquecer. Eu fiz uma lista de coisas que eu tenho que continuar fazendo mesmo depois do milagre acontecer, que vai acontecer. Então, aí depois fica tudo bem, a gente se esquece de Deus, então não faça isso. Eu fiz uma lista. Essa lista tá perto de mim a todo momento, porque se eu lembrar de alguma coisa que eu não posso deixar de fazer, eu vou lá e anoto. Essa lista tá dentro da minha Bíblia, que aí eu vou estar com ela sempre e eu não vou me esquecer. Leia a palavra de Deus. Esteja sempre em contato com Deus. Procure Deus fervorosamente. Não vá pela cabeça das pessoas que falam assim: ah, eu não vou na igreja porque fulano vive na igreja e vive fazendo coisa errada. Então eu prefiro ficar na minha casa e viver a minha vida sem fazer coisa errada, sabe? Todo mundo já escutou alguém falando isso. Então, gente, lá na igreja não é pra você ficar medindo quem vai e faz coisa certa, quem vai e faz coisa errada. Lá tem muitas pessoas que fazem coisas boas, muitas pessoas que também fazem coisas erradas. Mas vai por Deus. Esteja lá perto de Deus por causa dele, por causa de Jesus. Porque você quer estar lá e ouvir a palavra de Deus. Porque vocês não sabem o quanto tá me fazendo falta ir no grupo de oração. A missa tá liberada, né? Eu não sei como tá em igrejas evangélicas, se culto tá, e encontros não, eu não sei. Mas na igreja católica aqui onde eu moro, a missa sim. E a missa, nossa, é maravilhosa, a Eucaristia, meu Deus, graças a Deus a gente tá podendo ir na igreja e participar da missa. Mas o grupo de oração, não, tá sendo online. Mesmo que seja uma bênção, não é a mesma coisa que o presencial, que é estar lá no meio dos irmãos. Lá você tem pessoas que vão te ajudar na caminhada, que você vai ouvir a palavra de Deus, que você vai louvar a Deus, que você vai cantar louvores em nome dele no meio da comunidade. Gente, isso é maravilhoso, não tem preço que pague isso. Então, se você tá aqui assistindo esse vídeo, se você caiu aqui, não se perde, não fique longe dele, tá?
Não se prenda ao comentário de que alguém que tá na igreja não fez isso certo, não fez aquilo certo, tá bom? Vai, se aproxime de Deus, tenha a sua vida pessoal de oração também na sua casa. Isso é muito importante, você orar na sua casa, rezar na sua casa. Mas também é muito importante você procurar a palavra de Deus no templo, tá? Ir ao templo, até Jesus foi no templo lá e ficou lá com 12 anos. É muito importante essa parte também, tá bom? Então, eu vou finalizar esse vídeo até aqui. O Espírito Santo me sustentou porque eu achei que eu ia chorar horrores contando isso pra vocês. Eu acho que isso é uma coisa boa, não sei, porque eu ainda tô na dúvida se eu posto esse vídeo ou não. E eu fiquei muito bem, parece que eu tô desabafando, sabe? Foi uma coisa muito boa. Isso é um bom sinal. É um sinal. Tudo bem, Patrícia, posta o vídeo. Parece um sinalzinho assim de Deus. Fala, tudo bem, é da minha vontade que você poste esse vídeo. Então, eu vou ainda orar depois que eu terminar esse vídeo para saber se eu posto ele ou não. Espero que esse vídeo tenha ajudado, tá? Se você tá passando por alguma aprovação, para que você tenha fé e que você não saia do lado de Deus, tá? Se apegue a Ele, se apegue. Se você também estiver muito feliz e no momento não estiver passando nenhuma aprovação, também fique ao lado de Deus, porque nos momentos em que eu tava bem, em que não tinha nada de tão grave acontecendo, eu ficava, eu vou rezar, aí deixava pra depois, ou rezava pouco, sabe? E tudo, falar, eu vou fazer tal coisa, depois eu vou rezar. Sabe, quando a gente tá bem, fica assim. E isso teria me sustentado muito. Não que não teria acontecido, mas que eu estaria muito mais forte pra passar por esse momento do que eu tô agora. Mas graças a Deus, Deus tá me sustentando e eu espero que Ele sustente você também, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês.